juntos mais uma vez para o programa desta semana e como eu já anunciei para vocês, mês de agosto, graças a Deus, é uma bênção, né? Os assuntos fluem assim com uma facilidade que é até difícil a gente conseguir mostrar tudo aquilo que acontece. Mas nessa semana de 19 a 26 de agosto, que é período em que o nosso programa será exibido, em primeiro lugar a gente lembra que nós estamos completando 8 anos de Sementes de Esperança, nesse dia 22 de agosto. 8 anos atrás foi ao ar o primeiro programa, mas o resgate sobre isso ficará para a próxima semana. Agora a gente quer aproveitar um pouquinho mais sobre a bênção que foi a Semana Nacional da Família aqui na nossa cidade. Já remetendo a essa semana, é por isso que eu estou tão bem acompanhada aqui com a Sagrada Família de Nazaré, que é, claro, o exemplo para todas as famílias. Nós comentamos que muitas paróquias fizeram as suas programações, mas que essa Semana Nacional da Família, há 20 anos, crescendo sempre mais e movimentando todas as comunidades a realizarem essa semana, hoje ganhou, diríamos assim, esse ano, um complemento muito especial. O Papa Francisco, ao estar aqui no Brasil e ao saber dessa programação que o Brasil realiza no mês de agosto, mandou uma mensagem muito especial para a Semana da Família. E eu peço licença para vocês para a gente falar também, porque é a primeira vez que um Papa manda mensagem para a Semana da Família. Sobre campanha da fraternidade já é tradição, mas a Semana da Família é a primeira vez. E parte dela diz assim: os pais foram chamados a transmitir, tanto por palavras como, sobretudo, pelas obras, as verdades fundamentais sobre a vida e o amor humano, que recebem uma nova luz da revelação de Deus. E, de modo particular, diante da cultura descartável que relativiza o amor da vida humana, os pais são chamados a transmitir aos seus filhos a consciência de que deva sempre ser defendida a vida já desde o ventre materno, reconhecido ali um dom de Deus e garantia do futuro da humanidade, mas também na atenção aos mais velhos, especialmente aos avós, que são a memória viva de um povo e transmissores da sabedoria da vida. E é claro que o texto dele ainda continua muito longo, mas nessas poucas palavras, valorizando a vida, desde a criança no ventre materno até a terceira idade, os idosos, que isso também fez parte das pregações dele aqui quando esteve no Rio de Janeiro. Mas falando ainda da Semana da Família, a gente quer partilhar com vocês uma grande bênção que o Santuário Nossa Senhora Aparecida, podemos assim, recebeu. No dia 13 de agosto, na terça-feira, o convidado para deixar a sua mensagem às famílias foi o Ironias Puldaro. É um paranaense de Guarapuava, mas é uma pessoa que diz que há 27 anos se sente de fato um missionário, ungido pelo Espírito Santo, para onde quer que esteja, levar sempre a palavra de Deus, levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e, sobretudo, as luzes do Espírito Santo. Nós tentamos agendar um programa todo com ele, mas como a agenda desse pessoal é muito corrida, a gente conseguiu uma entrevista um pouco mais curta. Mas estivemos, sim, pessoalmente com ele, um pouco antes da palestra realizada no santuário, e agora a gente já chama o comecinho, quando ele fala um pouco do que é essa missão que ele tem neste mundo. Ironi, é um grande privilégio o programa Sementes de Esperança te recebendo hoje, vir aqui por ocasião da Semana da Família. Em primeiro lugar, dizer que seja muito bem-vindo a Arapongas e ao nosso programa. Obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui. Essa cidade é uma cidade onde, eu posso dizer, a gente tem um QG de missão. Onde a gente vem para se abastecer, onde a gente vem renovar as forças, onde a gente tem amigos, irmãos de caminhada, famílias, onde a gente construiu no passar desses 25 anos, tanto a missão ao poder de Deus, como a graça de poder ser discípulo missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Estar aqui hoje, estar na Semana da Família, é como estar na minha própria casa, com a minha própria família, é uma alegria muito grande. A gente já sempre fala, né, Ironi, quando a gente trabalha pelas causas de Deus, parece que em todos os lugares que vamos é como se fosse uma extensão da nossa família mesmo, né? E se a gente não faz assim, a gente acaba vivendo um papel teatral de fé. Porque se na minha casa eu não consigo viver fé com a minha família, eu também não consigo ser família nos ambientes onde eu vou.
Agora, se eu consigo viver a fé na minha família, eu consigo ser família onde eu vou e testemunhar a fé como família. E esse modelo que o Papa Francisco nos ensinou na JMJ 2013 no Rio de Janeiro, é um modelo que deve encantar o mundo. Chegar nos ambientes onde você tem a graça por Deus de chegar e transformar aqueles ambientes em casa de Deus, morada de Deus, cidade de Deus, espaço de Deus. E como se faz isso? Sendo aonde você chega um instrumento de Deus, né? Eu peço sempre a Deus isso, que eu sempre possa estar morrendo para mim, para viver para Deus. Então o meu sentido de vida é morrendo que se vive e é vivendo que se morre. Se você não é capaz de morrer, você não vai ter vida nova. E se você quer viver, você vai morrer. Porque quem procura ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a vida por causa do reino de Deus vai ganhar a vida eterna, vai ganhar amigos, vai ganhar irmãos, vai ganhar espaço para servir o Senhor. É um tempo muito próprio esse. Ser discípulo missionário de Jesus Cristo é ser do jeito de Jesus Cristo. É fazer as coisas do jeito de Deus. Essa madrugada nós estávamos em adoração na minha cidade, e lá eu pedi que Deus me desse uma palavra para essa noite, para essa semana da família. E o Senhor dizia: diga para esse povo, tomai ânimo, não perturbeis o vosso coração, prossigam, eu estou convosco. E essa palavra me entusiasmou, essa palavra me encorajou de um jeito que aí eu posso dizer que o modelo do Papa Francisco na Jornada Mundial vai passar a ser um modelo de vida para o mundo, porque ele não parece ser um ser humano. Ele parece um anjo colocado por Deus num local de destaque, que é o comando, que é o representante de Jesus Cristo na Igreja Católica, o sucessor de Pedro, né? É aquele que Jesus Cristo disse: sobre essa igreja eu edifico ela e as portas do inferno não prevalecerão, te dou a chave, aquilo que você ligar aqui será ligado no céu, aquilo que você desligar daqui será desligado do céu. E o Papa vem com um jeito novo, um jeito diferente, um jeito que qualquer um de nós consegue viver a fé, um jeito de ser um com todos, e no amor denunciar o pecado sem denunciar o pecador, detestar o pecado amando o pecador. Isso é um jeito gostoso de viver, de ser família e de se estabelecer nos ambientes onde Deus nos chama. Olha, Ironi, realmente a gente sente o sopro do Espírito Santo na escolha do Papa Francisco, né? Nós vivemos tempos assim de muito consumismo, materialismo, as pessoas preocupadas sempre em ter mais, e vem uma figura tão humilde como você está dizendo, outros que a gente já entrevistou pós a eleição do Papa Francisco, mostrar que para ser feliz, na verdade, precisa tão pouco, né? Basta amar. Eu acho que o mundo viu no Papa Francisco, Cidinha, amigos, irmãos e irmãs do programa Sementes de Esperança. De Esperança. O Papa, quando ele chegou com aquela malinha na mão e voltou para casa com aquela malinha na mão, ele semeou a esperança no coração de católicos, de cristãos de outras denominações e de pessoas que eram ateus e à toa, que não eram nada e que estavam por aí sem viver a fé, e levou eles a viver a fé. Eu fui para o meio do povo, eu corri. Eu tinha tido uma experiência com o Papa Francisco, 26 de junho, em Roma. Eu escrevi uma carta para o Papa em maio, no dia 1º de maio. Ele me respondeu dia 20 de maio. Só que quando ele respondeu 20 de maio, até chegar no Brasil, eu já estava em Roma de novo, numa missão na Itália. E eu estava lá, minha esposa mandou um e-mail e eu fiquei assim, meu Deus, eu tinha que chegar perto do Papa, porque a resposta dele foi encantadora, né? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para eu escrever uma carta para o Papa e o Papa me responder. E o Papa responder de uma maneira que eu sinto que é verdadeiro, que não é algo protocolo de todo mundo. Eu sou a carta número 10 do pontificado dele, que ele respondeu. E eu pensei, Deus tem que dar um jeito de eu encontrar ele. Eu encontrei ele. Eu tive acesso com o Dom Alfredo, que é o secretário particular dele. Quem viu o Papa no Papa Móvel tinha Dom Orani, Dom Alfredo. Dom Alfredo é esse secretário, esse bispo maltese que é secretário do Papa. E Dom Alfredo me deu um convite para mim participar na audiência com o Papa. Eu participei e abracei ele. Tive o contato com ele, eu mandei uma carta de novo pedindo que eu pudesse entender melhor um pedido que eu tinha feito, que era para o Papa consagrar a humanidade ao Espírito Santo, e eu não entendi na resposta do Papa se era do Espírito Santo ou era da minha carne aquele pedido, e eu novamente
peguei a cópia da carta, coloquei um bilhete e falei, Dom Alfredo, eu preciso que isso chegue na mão do Papa. Eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo fala na pessoa do Santo Padre o Papa. E eu quero ser fiel mesmo que custe a minha vida. Então é importante para mim saber isso do Papa. Então aquele dia foi emocionante, eu abracei o Papa, ele fez um sinal de positivo para mim, ele disse, nos encontramos no Brasil, eu estou respondendo a sua carta de novo, para que fique bem claro o que o Espírito Santo quer de mim e de você. E agora no Rio de Janeiro foi diferente, eu corri naquelas ruas, eu disputar espaço com milhões de pessoas para poder chegar perto do Papa. Eu tinha uma senha comigo que eu trazia de Roma, que o Papa para onde tem pessoas com enfermidades especiais, onde tem idoso e onde tem criança. Então eu ficava catando um idoso. Mas isso devia ter muito lá no Rio. Muita gente, porque quando eles descobriram que era isso, mas eu já tinha essa experiência, porque eu vi isso no Vaticano, ele fazendo no meio daquelas 70 mil pessoas, ele parando e ele abraçando um deficiente, todo torcido, e ele botou no colo, beijou ele, abraçou ele forte, depois colocou ele na cadeira do Papa Móvel e foi andando a pé como se ele fosse segurança daquele ser vivo de Deus ali. Aquilo me encantou. Depois, quando ele me abraçou, eu vi que ele se fez um comigo, ele não estava no pedestal de Papa, ele era um filho de Deus que estava tratando outro filho de Deus com igualdade, sem fazer distinção. Aquela pobreza dele, de descer de tudo que Deus deu para ele, para querer ser mendigo como todos os mendigos da fé que tem no mundo. Mendigo da fé, não um mendigo que vive a miséria do mundo, mas alguém que está sempre necessitado, como ele fez aqui. Orem pelo Papa, o Papa precisa da tua oração, pedindo para os jovens, eu falei, eu tenho que achar uma criança, foi interessante. Primeiro dia que eu cheguei próximo do Papa, nós largamos o carro no meio da rua. Eu tinha como chegar no Papa, bastava eu conversar com o Dom Alfredo, bastava eu conversar com o segurança, o chefe da segurança, que eu estive com ele, que jantei na casa dele, que orei pela esposa dele em Roma. Eu conhecia eles, mas eu não podia usar, era desonesto com toda aquela multidão que estava ali correndo naquelas ruas. Eu falei, eu não quero usar de artifícios, eu quero que Deus conceda a graça a partir de passos que eu dei no meio desse povo. E eu caminhando, andando no meio daquela multidão, ia para lá, e entre as fotos que você tirava com um abraço, que dava oração, que você tinha que atender as pessoas no meio daquela multidão, eu ficava procurando uma brecha, eu tenho que chegar perto do Papa. Mas era quase impossível. No primeiro dia que nós percebemos que o Papa ia passar numa rua, no Rio de Janeiro, nós largamos o carro no meio da rua, com a alerta ligada, descemos daquele carro, fomos correndo. Quando eu cheguei na grade, não tinha ninguém na minha frente, era eu e a grade, e o Papa ia passar ali. Eu fiquei olhando, o Papa, ele precisa de uma criança. Eu olhei 4 pessoas do meu lado, uma mulher com uma criança, eu tomei a criança dos braços da mulher. Veja o que o Papa trouxe para nós, aquele jeito de brigar para ter uma experiência. Eu não estava correndo atrás de um homem. Eu não queria que o Papa Francisco parasse na minha frente. Eu estava correndo atrás de Deus na pessoa do Papa. Eu queria que a graça de Deus que está sobre aquele homem chegasse perto de mim, para mim ser fiel com Deus, para mim ser fiel na fé, para encontrar um fogo novo, uma esperança nova, até um fôlego novo, para poder respirar esse hálito de Deus. E eu peguei aquela criança e eu fiquei com ela de pé, e o Papa veio e parou o Papa Móvel. O segurança, que é meu amigo, veio, Ironi, lembrou de mim, me chamou pelo nome, pegou a criança, levou no Papa, o Papa me reconheceu ali no meio daquele povo. Aquilo para mim foi um momento que eu não senti em Roma quando eu toquei no Papa. Ali naquele dia eu não pude tocar no Papa. Eles não, até se eu pedisse, eles deixavam, não era justo, porque se eu tivesse que passar aquela grade, todas aquelas milhares de pessoas também tinham o mesmo direito que eu, e eu não podia ultrapassar um limite que estava imposto por questão de segurança, não por perigo que se levava ao Papa, porque o Papa não correu perigo nenhum, como ele mesmo disse, mas por você ver pessoas com uma fé que estavam disputando espaços para ter uma experiência do amor de Deus através do testemunho de vida deste homem franciscano de corpo e de alma, de testemunho, não só de palavras, mas de testemunho de vida. E ali, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, Deus é bom demais. E depois eu fui saber que aquela criança que eu tomei do braço da mãe era de uma mulher. Olha o que é Deus. Era de uma mulher que eu tinha orado por ela num retiro em Vitória, no Espírito Santo, que ela tinha passado por 4 cirurgias, ela não tinha mais o útero, ela não tinha mais as trompas, ela não tinha mais possibilidade alguma pela medicina, por método nenhum de ser mãe, e eu, sem saber, o Senhor me deu uma palavra e disse, ela não pediu para eu orar pela ser mãe, ela pediu para eu orar por ela, que ela vinha de uma cirurgia, ela estava debilitada da última cirurgia que ela tinha passado.
E o Senhor disse assim: fala para ela que tudo que foi amputado dela não fará falta para que ela seja mãe. E eu disse exatamente isso: você vai ser mãe, porque tudo que tiraram de você não fará falta para você ser mãe. E era essa mulher que engravidou, que deu à luz, que dia? 19 de março, o dia que o Papa Francisco tinha tomado posse. Dia de São José. O nome do menino, Miguel José. Miguel porque eles vinham numa batalha, José por causa do dia de São José. E foi a criança que o Papa abraçou, que o Papa beijou, que o Papa chorou, sem saber que aquela criança nasceu no dia que nasceu o Papa Francisco para a igreja, o dia que ele tomou posse, dia 19. Então, veja, esse jeito que o Papa Francisco trouxe, se ele não tem a simplicidade de parar para beijar uma criança, para beijar um idoso, para beijar uma pessoa que não tem uma condição de correr, de sair atrás dele, que está ali estático muitas vezes, numa cadeira de roda, com uma muleta, com uma deficiência física, ou com uma especialidade, como se falam, se ele não tiver isso, ele não tem o jeito de Jesus. E o Papa quis dizer para todo mundo: quem não tiver essa transparência não tem o jeito de Jesus. O gesto que o Papa fez essa semana, esse homem, eu digo, ele é um anjo no meio de nós esse dia. Amigos e irmãos e irmãs desse programa Sementes da Esperança. O Papa recebeu uma carta de uma mulher chamada Michele, uma cadeirante, que só tinha um irmão para cuidar dela. Esse irmão, dono de uma rede de postos, ele foi assassinado. Ela ficou sozinha, não tinha mais ninguém para cuidar. Ela não sabia como fazer diante da situação. Ela queria a morte. E ela, tendo essa experiência do Papa com o povo, escreve a carta para o Papa dizendo: Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não tinha permitido isso que aconteceu com o meu irmão. Se esse Deus que o Senhor quer que a gente, com o seu testemunho de vida, acredite que Ele existisse, Ele não teria permitido, porque hoje o que será da minha vida? E desabafou, contou tudo. O que o Papa fez? O Papa descobre o telefone da Michele, liga para a Michele e diz: aqui é o Papa Francisco, eu estou ligando para dizer que Deus existe. Nossa. E que o que você está passando não é contra você, mas você verá a glória de Deus a partir deste incidente da perda do seu irmão na sua vida. E hoje essa mulher, ela está assim, falando em todos os meios de comunicação que agora ela acredita que Deus existe, porque se o Papa foi capaz de ligar para uma cadeirante que ninguém mais dava bola e que ela não tinha mais ninguém por ela, é porque Deus verdadeiramente existe e Deus ouviu o grito de dor e de sofrimento dela. Então, é um tempo diferente. Os modelos do Papa Francisco, para nós, é um modelo que nós temos que sair das quatro paredes. Eu encontro o povo, o que ele disse para os jovens, meu Deus, tem que ser louco em Deus para dizer o que ele disse para os jovens. Eu não me gusta jovem acomodado, vocês têm que ser revolucionários. Jovem já é revolucionário por natureza. Você não vai encontrar um jovem acomodado nunca. O jovem, pela sua natureza, ele é revolucionário. E ele escuta uma autoridade, um governo de uma nação, porque o Vaticano é uma nação. Dizer: sejam revolucionários, vocês precisam revolucionar em Jesus os ambientes onde vocês estão. Meu Deus, precisa ter Deus muito presente, com um testemunho de vida muito concreto, porque senão vira uma utopia. Agora, as palavras do Papa, elas são de poder, porque elas mexem conosco, elas nos desestruturam e ao mesmo tempo nos levantam, porque elas são de testemunho. Muito mais do que a palavra que sai, é a maneira de ele ser, dele viver e dele conviver, que fala quem ele é e quem é Deus para cada um de nós. A gente agora dá um tempinho nessa entrevista aí, mas vocês perceberam que o Ironi, quando embala para falar, dá até uma pena da gente fazer um corte, mas ele é necessário. Nós voltaremos já. Quanto já me emocionei ouvindo a tua voz, quanto já chorei ao ler e escrever a voz. Pregou com tua vida, fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo, que
fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou um céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar e com os anjos te levou. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza. Lançamento Ayoshi em Arapongas. Oportunidade única. Financie seu apartamento na planta com Banco do Brasil. Financiamento sem balões, com baixa taxa de juros. E ainda dê seu fundo de garantia de entrada. Realize seu sonho. Conheça o decorado no showroom Ayoshi. Vendas Imobiliária Bertone. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar e a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence, um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence, do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa e hoje apresentando para vocês um pouco da entrevista que a gente fez com o Ironi Spuldário quando esteve aqui em Arapongas mais uma vez, agora aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida, por ocasião da Semana Nacional da Família. Ele ainda não se cabia de contentamento por ter participado da Jornada Mundial da Juventude e por ter acompanhado um pouco mais os passos do Papa, até confidenciando para nós que é alguém que conseguiu mandar uma carta para o Papa e obter uma resposta pessoal dele. Olha o tamanho do privilégio, né? Mas ele, de fato, é uma pessoa iluminada mesmo. Então, vamos ver mais um pouco dessa entrevista. Olha, quando eu marquei essa entrevista com a Ironi, não imaginava que o assunto fosse o seu Papa Francisco, porque está aí assunto que a gente gosta de falar e muito, né? Mas pela experiência que você está nos contando, alguém que realmente esteve muito próximo do Papa, até o privilégio de receber uma carta, uma comunicação direta. Mas voltando um pouco mais nessa sua missão, Ironi, que a gente sabe também que você é um ungido do Espírito Santo, por isso que é sempre tão procurado para retiros, para palestras, para cada lugar também ser esse sinal de Deus. Lógico que nunca na proporção como o nosso Papa, mas um instrumento de Deus que é feito. Você comentava que já teve em orações nessa madrugada, né? Vem para Arapongas hoje para essa palestra. Amanhã vou para Curitiba. Quinta de manhã para o Rio de Janeiro. Volto na terça.
quarta embarco para o Acre, volto dia 2 de setembro, dia 4 já parto para Canção Nova, dia 9 já parto para Terra Santa e volto da missão dia 29 de setembro. É mais ou menos assim, para não falar de outubro, novembro, dezembro, que deixa Deus pensar um pouquinho. É isso que eu queria falar. Como que é essa energia inesgotável, o que é que movimenta tanto esse missionário para conseguir, vamos dizer, tentar estar presente o máximo possível em todos os lugares que é requisitado? Ser pai, ser esposo, é a potência do Espírito. O segredo é o Espírito Santo. Eu até me emociono de falar isso porque eu sou barro. Eu sou carne, eu tenho minhas fragilidades. Eu estou agora mesmo passando por problemas terríveis, onde chega a abalar até a fé, onde meu pai foi para fazer uma cirurgia de catarata e não pode fazer a cirurgia porque as veias do seu coração estão entupidas. A minha mãe vai para acompanhar o pai e fica nervosa com aquilo, e agora já tem que passar por um processo cirúrgico também, porque está com pedra na vesícula e outras consequências mais, por causa da idade dos dois. Eu precisando fazer uma cirurgia e não tendo data por causa do meu calendário, tendo que esperar até dezembro, quando eu paro um pouquinho, porque meu filho casa no início de janeiro, então eu tenho que parar e eu vou ter que fazer cirurgia nesse tempo que eu vou parar para o casamento do meu filho, para depois poder continuar essa vida a qual Deus me chamou há 27 anos de ser missionário. Então eu sou barro, eu sou pobreza, eu sou miséria, eu sou fraqueza. Então eu só posso dizer uma coisa para você, Cidinho, e para quem está em casa: é a potência do Espírito, é a escravidão do Espírito, é a submissão do Espírito, é entender que assim como o meu corpo não tem vida sem a alma, a minha alma não tem vida sem o Espírito. Assim como a alma é para o corpo, o Espírito é para a alma. Eu tenho dito já há muitos anos, todos os dias da minha vida: Espírito Santo, alma da minha alma, eu te adoro. Espírito Santo, alma da minha alma, seja minha força. Espírito Santo, alma da minha alma, potencializa as minhas fraquezas para que eu não seja um escândalo. Espírito Santo, alma da minha alma, retira os meus medos e dai-me da tua coragem. Espírito Santo, alma da minha alma, eu te amo e quero viver eternamente contigo, sendo fiel a ti, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vitória e na derrota, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. E enquanto viver, fazendo de tudo para que tu sejas conhecido, amado e respeitado, adorado e buscado por todos os homens da face da terra. Então, eu só posso dizer, tem que ser isso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não é eu, é o Espírito Santo. Eu saí 2 horas da adoração. Eu fui dormir, era mais de 3 horas da manhã. Eu já vim em Arapongas, eu prego essa noite, eu volto essa noite, porque amanhã de manhã, logo nas primeiras horas da manhã, eu tenho que ir a Curitiba, onde eu tenho um compromisso que vai até perto de meia-noite amanhã. Nas primeiras horas da manhã eu parto para o Rio de Janeiro, onde eu tenho missão já à noite. Nós vamos atravessar a noite na Montanha da Colina, em Rio Bonito, numa vigília de avivamento, onde nós vamos passar a noite inteira, das 8 da noite às 2, 3, 4 da manhã do outro dia, clamando o Espírito Santo. Saio de lá, vou para Campos de Goitacás, na cidade de Itaperuna, onde eu prego, volto, chego na segunda noite e depois vou para a missão no Acre, uma semana inteira, missão manhã, tarde e noite. Não é possível um ser humano suportar isso. É o Espírito Santo. E o Papa tem dito isso. E aí, olhando de novo, falando do meu testemunho agora, mas olhando na vida do Papa, que é esse espelho que está refletindo Jesus para o mundo. Eu volto a dizer, para ateus e atoas, para cristãos católicos e não católicos, para muçulmanos, todo mundo está defendendo esse estilo de vida que o Papa apresenta, que não é o estilo dele, mas é o estilo que o Espírito suscitou nele. Eu tive a graça de conhecer ele quando ele era cardeal, participei de retiro, preguei, ele presidia a missa e eu pregava retiro. Ele era a mesma pessoa que ele é hoje como Papa. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa força, mas a partir do momento que eu me torno dependente dele, escravo dele, consagrado a ele, aí ele me faz ser essa testemunha viva. E aí você traz um encanto. Às vezes eu fico assim, às vezes, lógico, todo mundo gosta de ter seu ego massageado, né? Como se diz numa linguagem popular, todo mundo gosta de um elogio de uma palavra, todo mundo gosta de ser reconhecido, mas às vezes eu fico até envergonhado, porque eu falo assim, se as pessoas soubessem do barro que eu sou feito, elas iam entender que não é eu, é Deus.
elas iam entender que não sou eu que faço, mas é Deus que faz em mim. E eu procuro ser isso. Apesar de toda a fraqueza do meu pecado, eu procuro me espelhar naqueles que são história do cristianismo. Abraão, Moisés, Isaac, José, Davi, Elias, Eliseu. De que material eram feitos esses homens? De carne e osso como nós. Qual a diferença deles comparando a nós? É que eles acreditavam em Deus. Nós temos uma virtude a mais que eles. A eles o Espírito Santo era dado para uma missão. A nós o Espírito Santo é dado plenamente e para sempre, não é retirado. Então nós temos algo a mais, então nós precisamos fazer mais até do que eles fizeram. Não temos direito de parar, de voltar atrás. Como disse o Papa, eu não tenho medo de nada. Peru não morre na véspera. Por que eu vou me economizar? Por que eu vou me dar o direito de querer cuidar desse corpo que vai virar cinza, quando eu posso gastar esse corpo para que a alma tenha vida eterna? E não a minha alma, porque eu não posso trabalhar por mim. Eu tenho que trabalhar pelos outros. E quanto mais eu fizer pelos outros, mais Deus fará por mim. E essa é a norma do Espírito Santo. O Espírito Santo na Trindade Santa. Vamos imaginar quem é o Espírito Santo na Trindade Santa. Eu olho o Pai, eu olho para o meu Pai, eu sei quem é o Pai do céu. Eu tenho uma figura que representa a personalidade Pai. Jesus, eu olho para uma cruz, eu sei quem é Jesus. Agora para o Espírito Santo. Quantos quilos ele pesa? Que forma ele tem? Que forma ele tem? Qual a altura dele? É claro ou escuro? É baixo ou alto? Sabe? Ele não tem nenhuma forma definida. No Antigo Testamento ele era vento, sopro, pomba, nuvem, como vai falar São Tomás de Aquino, na Transfiguração, a nuvem que desce. São Tomás diz que aquela nuvem é o Espírito Santo. No batismo de Jesus ele é pomba. Lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, ele é o sopro, o Espírito sopra sobre a planície dos ossos secos, aqueles ossos ganham um formato de vida e depois ele sopra novamente e eles têm a unção e se levantam e começam a ter vida nova. Agora, Jesus vai ensinar o Espírito Santo de uma maneira diferente, uma pessoa. E, infelizmente, muitos teólogos hoje em dia param no Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Muitos pregadores, como Ironi e tantos outros, padres, bispos, até mesmo lideranças da Igreja Católica e até do meio evangélico, param no Espírito Santo como terceira pessoa. Mas ele não é só uma terceira pessoa. Ele é muito mais. Ele é aquele que faz toda a obra do Pai e do Filho nos nossos dias. O Pai teve o seu primeiro tempo que ele falava pela boca dos profetas. Depois o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. Jesus vem e mostra que ele veio cumprir toda a promessa do Pai, ao ponto de dizer: quem me vê, vê o Pai, e dá a vida para nos libertar das garras de Satanás. Mas quando ele está para partir, o que ele vai dizer? Eu não os deixarei órfãos. Então, o que ele vai determinar que o Espírito Santo também é o Pai. Eu deixarei o Espírito Santo. Uma criança que não tem pai é uma criança órfã. Então, uma criança que tem pai não é órfã. Então, ele deixou o Pai. O Espírito Santo também vai fazer o papel do Pai. Ele fará todas as coisas por mim. Ele vos levará a fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Ele vos convencerá do pecado. Ele vos tornará minhas testemunhas. Então o Espírito Santo vai dizer: ele é o meu agir. A partir de agora em vocês, Jesus vai dizer a respeito do Espírito Santo. Assim como lá no Antigo Testamento, não era só o Pai. Por isso que quando vai fazer a criatura humana no livro do Gênesis, hoje falando de família, tem que falar disso. E da procriação, tudo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quem fez o homem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As outras criaturas, as outras obras, a natureza toda, faça-se, o verbo é pronunciado. Mas quando faz o homem, imagem e semelhança de Deus, façamos, é no plural. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá era o Pai pelo Filho e pelo Espírito Santo. Depois era Jesus pelo Pai e pelo Espírito Santo. E agora é o Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Então o tempo agora da ordem, da ação é do Espírito Santo. Então é preciso uma submissão ao Espírito Santo. E eu acho que me leva a viver isso, a ter essa energia. Vamos falar uma palavra que o mundo conhece, né? Porque senão a gente começa a falar, vou falar vigor, o pessoal vai dizer: mas o que é vigor? Energia. Todo mundo, eu quero uma energia. Muitas pessoas chegam para mim: dá para você me dar uma energia para mim? Eu falo: o que é energia? Bota o dedo na tomada ali que você vai levar um choque, você vai ter muita energia. Mas às vezes as pessoas não pedem uma unção, não pedem uma bênção, pedem energia. Então o mundo conhece a palavra energia, vamos falar: a energia
que nos move a ir a águas mais profundas, a continentes, a terras estrangeiras, é o Espírito Santo. Então eu posso dizer, eu vivo, mas já não sou eu que vivo. Mas é Deus que vive em mim pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Hoje nós rezávamos a novena no carro quando nós vimos para cá do Espírito Santo, que eu faço a novena perpétua do Espírito Santo, de escravidão ao Espírito Santo. E o tema da novena vai dizer assim, o fogo vem para purificar. Para o fogo do inferno eu não quero ir. Então me lança mais no fogo do teu Espírito, Senhor. No fogo do amor do teu Espírito, para que eu possa testemunhar a presença de Deus. No meu agir, no meu falar, no meu vestir, no meu relacionar-se com as pessoas, em todos os ambientes onde eu estiver. Falar com ironia é sempre muito, mas muito intenso. Só que agora a gente tem que mais uma vez chamar os nossos patrocinadores, mas logo mais estaremos de volta. Quem quiser ser um cantor ou um pregador de muita esperança, tem que ser um conselheiro, tem que ser profeta do amor, tem que ser incompreendido por algum grilheiro atual, tem que ser um sonhador, um missionário leigo ou um cardeal. Lá vou eu, construindo estradas, levando a palavra de nosso Senhor, nosso Salvador, removendo as pedras, comendo a poeira, relançando a rede de um pescador. Quem quiser ser um profeta de um mundo novo no meio da tribo, tem que ser Tiaraju, tem que conhecer de norte a sul, tem que ser Apinagé, tem que ter os pés lá no Xingu, tem que conhecer as leis da mãe natureza e do Criador. Lá vou eu, aprendendo a ser um respeitador de cada palavra do semeador, falando de fé com o testemunho de quem acredita em nosso... Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza. Lançamento Ayoshi em Arapongas. Oportunidade única. Financie seu apartamento na planta com Banco do Brasil. Financiamento sem balões, com baixa taxa de juros. E ainda dê seu fundo de garantia de entrada. Realize seu sonho. Conheça o decorado no showroom Ayoshi. Vendas Imobiliária Bertone. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br.
de volta com o nosso programa e hoje mostrando para vocês nada mais, nada menos do que o Ironi Spoldário, que esteve aqui em Arapongas e que um dia depois da sua palestra, tudo que a gente ouve é que foi de fato uma bênção as palavras dele, que ele é uma pessoa muito ungida. Esteve aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida, participou da celebração, teve um momento assim muito bonito quando o Padre José Francisco dá a bênção para ele um pouco antes de iniciar a sua pregação, falou coisas muito lindas. Durante o passeio com o Cristo Eucarístico, com aquelas luzes, aquelas velas acesas ali na igreja, momento de muita comoção, e depois ouvir os testemunhos das pessoas dizerem que de fato se sentiram tocadas. Sempre quando se programa alguma coisa nesse sentido de levar o povo para a igreja, é para que exista uma transformação em nós e que seja para melhor. Se dessa vez o Ironi foi esse instrumento, que a gente pode pedir só é que Deus continue abençoando muito, que Ele possa continuar realizando esse trabalho tão bonito. Mas vamos voltar um pouco mais com essa entrevista dele. Olha, conversar com o Ironi é isso que vocês estão sentindo, ele se embala e se envolve no Espírito Santo, mas eu sei que você também tem a agenda cheia para a palestra de hoje. Só para a gente encerrar, eu gostaria agora, você viu o nome do nosso programa é Semente de Esperança, nesse fogo do Espírito que te ilumina aí, que deixasse uma mensagem de esperança para todo o público aqui da nossa cidade de Arapongas que acompanha esse programa, para que consiga também se redescobrir, se inventar e ter toda essa força para viver cada um dentro da sua problemática, mas também a sua missão. Cidinha, é uma alegria poder estar com você nesse programa Sementes da Esperança, na TV Paraná. É uma alegria muito grande. E é uma alegria muito grande a partir da Cidinha, desse irmão amado que está aqui atrás da câmera, podendo levar essa imagem para você, dizer, seja alguém devoto do Espírito Santo. Não levante da sua cama nenhuma manhã a partir de hoje sem dizer bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje. Não feche o teu olho para dormir sem fazer uma experiência de análise da sua vida, do seu dia, o que foi você e o que foi o Espírito Santo. E peça que naquele sono o Espírito Santo fecunde a graça em você de que seja mais Deus e menos você. Mais de Deus e menos de você. Mais de Deus e menos de mim. É isso que eu falo todos os dias e é isso que eu falo todas as manhãs. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E você verá o Espírito Santo potencializar as tuas fraquezas, ampliar a tua visão, dilatar o teu coração e revelar todos os dias e em cada situação quem é Deus. Deus é amor. E o amor de Deus, vai dizer Paulo, não engana, Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, não sabeis, vós sois templo do Espírito Santo. Como é triste, depois de uma jornada toda, de uma vida toda, nós descobrirmos no final dela que o Espírito Santo sempre habitou em nós e nós nunca o invocamos e nunca determinamos que Ele era o mestre da nossa vida. Se você não fez isso até hoje, então comece agora a invocá-lo, a adorá-lo e você verá prodígios, milagres todos os dias na sua vida. Sua casa e sua família viverão um impactamento espiritual. Eu tenho visto prodígios e milagres e quanto mais eu me dedico, mais eu entendo que Deus é poderoso. E quando eu me entrego ao seu projeto, e o projeto de Deus para esse tempo é o projeto do Espírito Santo, mais eu verei a glória de Deus se manifestar. Deus te abençoe com miríades e miríades de milagres, com milhares e milhares de bênçãos. E que essa bênção que o Papa Francisco, na carta que me mandou, uma bênção apostólica, ele diz nessa palavra, essa bênção apostólica se estenda aonde você chegar, as pessoas com quem você se relacionar e aonde ouvirem o eco da tua voz, que quem ouvir esse eco receba essa bênção desse sucessor de Pedro, Papa Francisco. Pela potência do Espírito, ele dizia, o mundo seja abençoado aonde você estiver. Você está nesse mundo, então que você seja abençoado por essa bênção apostólica e todos os teus impossíveis, o Deus do impossível torne possível.
Deus te abençoe e obrigado, Cidinha. Desculpa, eu quase não gosto de falar, então aí termina a entrevista sobrando um monte de tempo, né? Me perdoa. Não, foi muito bom, agradeço muito a presença. Eu sei que, bom, vocês já perceberam o tamanho da agenda do Ironi, mas deixar esse tempo para Sementes de Esperança também, nos ajudando aqui a fazer história, pedir que Deus, que o Espírito Santo continue te iluminando sempre e que hoje à noite tenha aí um recado muito especial para todas as nossas famílias, que certamente que estão ansiosos à sua espera. Quando o Espírito de Deus descer, a Santa Igreja então nascer, como fogo veio em nós morar, para nos purificar. Vem Espírito, restaura nossa fé e nos dar eterna luz, para que o mundo glorifique o Pai que nos enviou Jesus. Vem Espírito Santo de Deus em nós, vem pra nos curar corações, vem queimar, vem livrar-nos do algoz do inimigo atroz. Vem Espírito Santo de Deus, Santo Espírito vem sobre nós. Nos preparar para a volta do Senhor, fortalecendo os nossos corações